Espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? É como se perguntasse se o prisioneiro se alega com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar à sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Então, essa primeira pergunta que Kardec faz, o Kardec é danado, né? Ele faz uma pergunta que dá para a gente fazer 25 folhas manuscritas. O espírito encarnado permanece voluntariamente, então ele já pega uma ideia central de que nós, que estamos em nossas vidas particulares, nós realmente. É, é engraçado porque eu estar encarnado aqui, eu pensar na ideia de desencarnar, confesso que eu não fico confortável, não. Essa ideia de desencarnar de uma hora para outra, ou pelo Covid, ou ser atropelado, ou cair um meteoro na cabeça, ou levar um tiro num assalto, sei lá, é uma ideia que realmente me deixa um pouco abalado ainda, apesar de eu saber que eu vou continuar vivendo, né? Mas olha que interessante, Kardec pergunta para os espíritos se o espírito está no corpo, ele está feliz. E os espíritos falam, perguntar para o passarinho se ele está feliz dentro da gaiola. Mas que coisa louca, mas eu estou feliz dentro da minha gaiolinha aqui. Não sei se vocês pensaram a esse respeito, mas ele está perguntando se vocês se interessariam, nesse momento, de levar um tiro na testa e cair duro e preto para trás e se libertar do corpo. Quem está afim, levanta a mão. Não, treco, o Marcelo. Então, eu vou providenciar aqui, já vou ligar aqui pro cara aí. Você tá na freguesia do O, não? Então, olha bem a natureza da pergunta, que já nessa primeira linha a gente já começa a ter uma reflexão a respeito do que é estar encarnado, né? É como se perguntasse se o prisioneiro se alega com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua liberdade. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Olha só. Então vamos guardar essa nuvem que já foi criada logo na primeira pergunta e vamos ver se a gente consegue agregar a essa primeira pergunta outras ideias que vão ser complementadas pelas perguntas subsequentes, tá? Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, vírgula. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam. E o corpo não necessita do espírito. Ponto. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, temos uma informação técnica. Você relaxa todos os seus sensores. Ele usa aqui uma expressão, né? O espírito, durante o sono, os laços que o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço. Mas numa outra pergunta, eu quero falar uma coisa aí. Então, você dorme, automaticamente os laços energéticos que te mantêm grudado no corpo se relaxam. E aí você consegue sair flutuando, feito um balão de gás, tá? Com aquela cordinha ainda amarrada na mão do corpo. 402. Como podemos apreciar a liberdade do corpo durante o sono? Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Quer dizer, como é que eu posso avaliar o que está rolando comigo durante o sono? Pelos sonhos. Pelos sonhos. Então, aquelas cenas que vão aparecendo vai nos dar uma pista do que eu estou fazendo enquanto estou dormindo. Mas antes da gente concluir bobagem, vamos acompanhar todo o texto, porque durante as perguntas lá na frente, ele vai abrir essa ideia do que está acontecendo, tá? Então, nós já sabemos que eu durmo e eu
saio do corpo. Saindo do corpo, eu vou para o espaço, eu vou para o chamado a outra dimensão, eu vou para o astral. Aí. Então, aí lembra que a gente conversou, Francisco, que quando a gente sai do corpo, quando dorme, a gente tem uma emancipação diferente, a gente pensa de maneira diferente? Deve ser, de repente, que aí é que a gente se sente prisioneiro e não quer voltar. Lembra? Você até contou uma história. É bem por aí, não é que acontece? Porque assim, a gente dá a entender que quando você está fora do corpo, gente, na verdade é assim, ó, se você faz uma análise nua e crua, a gente fala primeiro de um Deus maravilhoso que é perfeito em suas obras, né? E aí, quando você olha para si, essa máquina que nós usamos, realmente ela é fantástica. Se você vê uma autópsia, você vê o cara abrir e tal, os detalhes e como toda essa máquina funciona, realmente é um negócio maravilhoso. Porém, ela nos causa prazer e também uma série de dores. Quando você chega aos seus 50 anos, que começa a dar problema, uma peça aqui, uma peça ali, né? Os carros são fabricados hoje, uma boa parte deles, com garantia de 5 anos. Por quê? Porque eles sabem que a maioria das peças aguenta lá 5 anos facinho. Com 5 anos e um mês, começa a dar problema no rolamento, começa a dar problema numa válvula, começa a dar problema num tanque, começa 50 anos, começa a dar problema de pressão alta, o açúcar já não começa a se digerir direitinho, a sua visão já fica uma tranqueira, é médico, os planos de saúde cobram 20% a mais a cada ano que passa, porque sabe que você vai dar trabalho para eles. E aí você fica pensando, mas se Deus faz um negócio tão bom, tão perfeitinho, por que que ele nos deu esse corpício que dá tanto problema, né? Então você começa a ter umas ideias que realmente vão contra o jovem de 17, 18 anos que está com o negócio à flor da pele, louquinho para chegar no bem bom. Porque o negócio é bom, e é mesmo. Mas tem essa briga, né? Entre estar bem e realmente estar bem. Então a gente fica pensando assim, olha, ele fala, né? O espírito ele está preso e ele sonha em estar liberto. Então, durante a noite, a gente faz o quê? Zarpa do corpo e vai para o astral. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho essa questão de ir para o astral. Porque ele fala que o espírito percorre o espaço, mas ele não fala que o espírito sempre sai do corpo. Tem noites que a gente não vai sair, que a gente vai ficar tão apegado aos problemas do dia que a gente não vai conseguir dar essa voltinha. Então, mas vai ter lá para frente essa discussão. Crede enquanto o corpo repousa. Crede. Enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Então, para quem está chegando novo aí, quer dizer, você sai do seu corpo, a sua capacidade sensorial, a sua capacidade de percepção da realidade amplia-se. Por quê? Porque quando você está no corpo, você só consegue enxergar com os olhos, você só consegue ouvir com esses ouvidos, sentir com o nariz, né? São os 5 sensores gerais que o ser humano encarnado dispõe. No astral, o perispírito, ele enxerga por todo o corpo, ele tem sensibilidade por toda a estrutura perispiritual. Ele tem acesso também a determinadas situações do seu banco de dados, que é abafado quando ele está dentro do corpo durante o dia. Então, o cara, quando está liberto, fora do corpo, ele tem faculdades maiores do que na vigília. Tem o conhecimento do passado e, algumas vezes, previsão do futuro. Adquire maior energia
e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja nesse mundo, seja em outro mundo. Muitas vezes dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. Enganastes, dizem os espíritos. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que viste, e verás em uma outra existência ou em um outro momento. Estando o corpo entorpecido, o espírito esforça-se para quebrar seus grilhões, procurando no passado e no futuro. Ó, ele começa o texto falando, estando o corpo adormecido, depois ele fala, estando o corpo entorpecido. Sabe aquela relaxadinha que você dá no sofá depois do almoço, mas você não dorme? E de repente você tem uma coisa que, se você tivesse dormindo, você vai classificar aquilo de sonho. Você tem uma informação, uma imagem, uma coisa meio tonta assim, que você fala, nossa, coisa engraçada. Isso se explica porque você, quando você está quietinho, naquela posição de relaxamento corporal, tal, o que acontece com o espírito? Ele dá um pulinho. Ele sai fora da carcaça. Por quê? Porque a fibra energética que te liga, que te conecta ao corpo, fica molinha e ele consegue dar uma saidinha. Entorpecido já consegue. Pobres homens, que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida. Acreditai-vos sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Olha o que ele falou para nós. Né? Então, com esse tipo de frase, eu fico pensando assim, olha, o quanto a gente não sabe do que rola realmente. Né? E o quanto temos a aprender. Ficais perturbados a essa pergunta de todas as crianças. O que fazemos quando dormimos? O que é sonho? Aí ele começa a explicar. O sonho liberta, em parte, a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra, de maneira fixa, depois da morte. Olha que informação. Nós morremos todos os dias. Morremos. Esse é o verdadeiro estado que vamos estar quando o nosso corpo não tiver mais fluido vital. Espíritos que se desligam logo da matéria, em sua morte, tiveram sonhos inteligentes. Eu não sei se no livro de vocês tem uma vírgula depois da palavra morte. No meu não tem. Porque sem essa vírgula não tem sentido que está escrito aí. Tem no livro de vocês? No meu, que é esse aqui, ó, não tem. Então, quando você lê sem a vírgula, não tem sentido a frase. Eu penso assim, né? Francisco, Diga. no meu tem ponto. É um ponto final nesse depois da morte. Não, tá errado também. Tá, né? Tá, tem que ser uma vírgula. Porque ele vai falar assim, ó. O encarnado, quando morre e sai logo do corpo, já com a consciência praticamente arrumadinha, são espíritos que, durante o processo encarnatório, durante a sua madrugada, tiveram o que eles chamam de sonhos inteligentes. Ele vai explicar mais abaixo o que vem a ser isso. Porque nós já vimos que a maioria de nós, quando desencarna, a gente fica meio besta, meio bobão, até se sintonizar, até se equilibrar, mentalmente se aprumar, a gente fica com aquela sensação. Sabe quando você sai correndo da cama, que você acordou atrasado, você tem uma reunião às 8h15, você acordou 8h07? Você tem 2 minutos para se trocar, escovar o dente, tomar café e dar partida no carro e torcer para não ter trânsito? Você sai aquela coisa assim? Então, eu acho que quando a gente desencarna, sem ser um espírito preparado para isso, a gente está nessa confusão mental pós-morte do corpo físico, tá? Nesse pedaço, os espíritos estão falando assim: aqueles
que tiveram o despertamento imediato após a morte são aqueles espíritos que, durante a sua encarnação, tiveram sonhos inteligentes. Que sonhos são esses? São espíritos que aproveitaram as suas horas de sono para estarem juntos de mentes mais evoluídas, participarem de estruturas organizadas moralmente, tecnicamente, cientificamente. E eles foram buscar nesses meios espirituais ganhos de conhecimento próprio. Então, são espíritos que já estão praticamente a meio pé de um bom desenvolvimento, são espíritos que estão praticamente mais acordados do que a grande maioria de nós. E a gente pode escolher fazer isso, é? Ele vai falar como ter essa chance. Porque, Laura, eu vou te falar assim uma coisa. Eu até hoje não tive. Não tive. Mas, assim, alguns colegas... Quer dizer, eu não acordo com essa sensação do que eu fiz para fazer. Mas eu tenho colegas que são médiums e eles falam, olha, Francisco, passamos essa noite fazendo isso, fazendo aquilo, mas eu não lembro, infelizmente eu não lembro. Eu só lembro quando eu estou fazendo tranqueira. Putz, grila, aí eu acordo chateado com as porcarias que eu fiz. Coisas boas as pessoas me falam, mas sei lá, né? Isso é coisa de... E se a pessoa tem medo de morrer, é muito apegada, o que será que ela faz de noite quando dorme? O espírito dela. Pois é. Nós vamos ver lá na frente também. Mas já vou adiantar um pouquinho assim. Essas pessoas, quando têm medo de morrer, depende muito da formação religiosa, da informação de religião que ela teve, né? Vai do A ao Z. As reações são diferenciadas, mas assim, ele separou em apenas 2 grupos. Os que têm problema, que é a grande maioria da massa humana encarnada, e uns poucos que estão se despertando e trabalhando para isso aí. No texto, ele vai explicar como é que faz para se ter sonho inteligente. Né? Eu não vou antecipar, não. Vamos caminhar para a gente não perder nem um pedacinho do negócio. Estes, quando dormem, reúnem-se... Está falando dos espíritos inteligentes, tá? Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a ele. Com eles, viajam, conversam e se instruem, trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. Isso deve nos ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, pois que morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Confesso para vocês que eu não sei que santo é esse que está colocado aqui, tá? Se alguém tiver alguma formação católica, eu acho que isso, suspeito que seja disso aí, não sei. Isso para todos os espíritos elevados. Quem é elevado? Eu não perguntei elevado, é elevado. Quem é elevado aqui entre nós? Não sei, não precisa, seja humilde, não precisa falar. Todavia, a massa dos homens que na morte deve ficar longas horas em perturbação, nessa incerteza da qual vos falaram. Esses vão, seja para mundos inferiores à terra, onde velhas afeições os invocam, seja para procurar os prazeres que podem ser mais inferiores que aqueles que têm aí onde você está. Eles vão aurir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas que as que professam no vosso meio. Então, veja, a grande maioria dos encarnados, quando saem dos seus corpíceos, para onde eles vão? Para a esbórnia. Vão para lugares que lhes trazem prazeres. Ai, Francisco, mas eu sou tão santo, eu sou tão quietinho, tal. Você pode ser um espírito abafado, meu filho, mas quando você sai desse corpo, onde não tem mais as prisões morais da família que o cerca, aonde teu coração te atrair,
é para lá que você vai, né? Por isso que a gente fala assim, né? O tesouro do homem está onde o seu coração se encaixa. Não é esse que diz o ditado popular aí? Então, a gente precisa prestar bastante atenção, ou se conhecer bastante, para ter uma real percepção do que somos, porque é ilusório achar que vamos enganar as leis divinas, porque nós somos o que somos, né? Nós não somos o que queremos ser. O que queremos ser tem que ser objeto de trabalho. E seremos. Mas não é com um toque de mágica que a gente vai ser o que deseja ser. Então, é isso que os espíritos vão devagarzinho nessa história nos colocar aí. Continuando. O que gera simpatia sobre a Terra não é outra coisa que o fato de se sentirem, ao despertar, ligados pelo coração àqueles que, com quem vieram de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Olha, isto explica também as antipatias invencíveis, pois sabem no fundo do seu coração que essas pessoas de lá têm uma consciência diversa da nossa e que a conhecem sem as ter visto jamais com os olhos. Ponto. Mais ou menos assim. Eu passo a minha madrugada inteira em companhia de determinada pessoa, que eu não a conheço quando estou acordado. Quando eu me deparo com essa pessoa na rua, mesmo sem conhecê-la, eu tenho uma ligação fluídica, eu tenho um magnetismo que me atrai uma simpatia em relação a essa pessoa. Sem ter noção, sem ter o conhecimento, sem nunca ter sido apresentado a ela. Eu vou com a cara dela. Por quê? Porque provavelmente eu já tenha convivido, eu tenho uma convivência com ela no astral. Olha que interessante, eles estão nos dizendo que eu tenho 2 núcleos que estão sintonizados com o mesmo corpo. Então, eu estou ligado nesse corpo, eu estou aqui agindo de determinada maneira. Quando eu me desligo desse corpo, eu estou agindo aqui embaixo sem ele. Então, aqui eu estou nadando com tudo que eu sou. Eu estou nadando no meu astral, eu sou eu inteiro. É como se todo o meu edifício de encarnações se apoderasse de uma liberdade e eu vou para o mundo verdadeiro como eu sou. Quando eu saio do astral e volto para o corpo, é como se eu recebesse uma condição limitante para a minha expressão aqui enquanto encarnado, para que eu me expresse enquanto estou no corpo físico. Eu tenho uma limitação de sentidos, tenho uma limitação de conhecimentos, né? E tenho uma limitação também das minhas vontades. É isso aí. É um negócio meio complexo, tá? Eu acho, né? Explica ainda a indiferença, visto que não se deseja fazer novos amigos quando a gente sabe que existem outras pessoas que nos amam e nos querem. Em uma palavra, o sono influi mais do que pensais sobre nossa vida. Gente, isso aqui, essa conclusão, ela é muito importante, porque, teoricamente, 1/3 do nosso dia, nós estamos no astral. 2/3 nesse lado de cá, tá? Todo o evangelho foi ensinado no astral ou ele foi ensinado lá de cá? Aqui. Aqui, né? Então, a gente tem uma pista. Se Jesus encarnou desse lado e não lá do lado astral, ele veio para esse lado da vida, o que significa? Que esse lado da vida é onde nós teremos a oportunidade de nos educar. Para quê? Para quando eu for para a minha aventura noturna,
respondendo a sua pergunta, Laura, eu consiga ter uma vontade que me direcione. E não aquele, desculpa a expressão numa aula espírita, né? E não aquele tesão por uma coisa que está lá escondida dentro de mim e que eu não quero falar enquanto estou acordado. Porque enquanto estou acordado, eu sou pai de família, eu sou mãe de família, eu sou um profissional sério, eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa bem vista na sociedade. Então, eu não quero falar sobre isso, mas eu tenho isso lá dentro. Então, o Evangelho, ele nos é ensinado para que nós, enquanto estamos em vigília, consigamos nos auto-perceber e verificar o que é necessário eu reprogramar, o que é necessário eu criar gosto, e o que é necessário eu dar um jeito de perder o prazer por determinadas atitudes que eu tenho e que eu faço. É um negócio, assim, um pouco sério, essa questão dos sonhos, né? É por isso que eu falo que às vezes eu acordo muito chateado. Por quê? Porque eu me percebo ainda em situações que eu pensei que eu já tinha vencido. Mas ele vai explicar também que tem uma válvula meio que de escape aqui na frente, tá? Do texto. Graças a Deus, senão eu teria ficado em depressão depois disso aí. Então, Francisco, Diga. só uma dúvida. Então, quando a gente está sonhando, mais do que uma escolha do espírito em estar em determinado lugar, a gente é meio que atraído pela nossa vibração energética, pelo nosso padrão de pensamento e comportamento. Então, eu tenho que estar atento aos meus padrões de comportamento e desejo para tentar evoluir, e quando eu estiver lá, tá num padrão mais elevado? É isso? Pois é. Nós estamos estudando o livro Missionários da Luz, e nós estamos estudando uma glândula aqui no cérebro chamada glândula pineal, que é a glândula que liga o encarnado com as suas encarnações pretéritas. Essa glândula é ativada quando o ser humano entra na puberdade, homem ou mulher. Praticamente, ela libera os portões das emoções e dos desejos que o espírito encarnado tem abafado até aquele instante. Então, meu amigo, se você vem com esse aporte que prazer para você não é um prato de comida, prazer para você é uma farra, então você vem e começa a ter os desejos pela farra. Olha a bagunça que é. Os desejos pela farra, em qualquer tipo de farra. E aí você começa a ter um bombardeio de informações do resultado prático dessa farra para você encarnado. Então, o que Deus faz? Deus apaga o teatro, mas ele não apaga os aplausos. Porque você criou essa encrenca, então você vai ter que resolver. Então você tem os aplausos. Você não sabe muito bem, mas você tem uma ideia, uma desconfiança do que seja a cena. Então você vai devagarzinho buscando esses prazeres dessa vida. Então vem a informação dizendo, olha, determinados comportamentos vão te trazer determinados prejuízos. Aí o teu livre-arbítrio. Você tem a vontade e tem a razão. E aí vai ficar a briga. Não é aquela coisa do lobo e do... Será que tem? Vai criar... Você tem duas feras dentro de você, depende de qual que você vai alimentar. É mais ou menos isso. A gente percebe nessa leitura do texto sobre os sonhos que o espírito tem a oportunidade de, durante o dia, começar a corrigir as fontes os seus credos, eu vou dizer assim. Analisar os seus credos, aquilo que ele acredita, aquilo que ele acha que é bom e que é ruim. E a partir daí, meu amigo, de noite, ele vai começar a ter um certo juízo sobre as suas ações. Eu vou te contar do meu caso em particular, a todos vocês, né? Na área do sexo, por exemplo. De uns últimos tempos para cá, eu tenho conseguido, a hora que eu estou com uma pessoa, na hora do vamos ver,
eu tenho conseguido trazer para a minha cabeça a imagem da minha família que hoje eu tenho encarnado aqui. E aí, na hora, eu falo, não, mas isso não é legal. Isso não é legal com a Débora, não é legal com a Jéssica, não é legal com a Isabela. Eu não vou fazer isso. E eu consigo acordar. Mas eu levei 38 anos para chegar nesse ponto. Porque eu adorava ir até o final. Quem não gosta? Então, é um negócio, assim, muito sério. Né? Porque a gente... Mas por que eu desejei chegar nesse momento? Porque tudo que eu li a respeito me mostrou que esse tipo de liberdade nesse assunto me deixa preso a esse planeta difícil. Que eu só vou ter condições de estar no lugar melhor, naquele que Jesus levou, os caras estavam sendo comidos por leões, lá naquele templo de Roma, eu só vou ter o direito a esse tipo de espaço quando eu conseguir me libertar dessas sensações que me deixam preso aqui. E como é que eu treino isso? É durante o dia, vigiando a minha cabeça, porque os meus pensamentos estão ligados a essa situação. Então, toda hora que vem essa situação, enquanto eu estou acordado, eu tenho que ter a vigilância para dizer, não, mas isso está ótimo, ela é uma pessoa maravilhosa, mas era lá e eu aqui. E eu passo 28 horas por dia lá. Ela lá, eu aqui. Ela lá, eu aqui. Mas eu demorei muito tempo para admitir, porque da boca para fora eu falava isso muito. Ela lá, eu aqui, ela lá, aqui. Mas lá dentro, eu queria ela é aqui. Você entendeu? E esse é o processo. A gente é assim. Esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas. Tem gente, por exemplo, que é ligada a dinheiro. Os espíritos falam, eu não lembro em qual pergunta aqui, que o cara não sai do corpo porque ele fica com o cérebro contando o dinheiro que ele tem, aonde ele pode ganhar mais, o que ele pode fazer para ter mais recursos, um monte de coisa. Então, os obsessores, eles falam assim, ó, nós observamos a nossa vítima, qual é o ponto central da existência dela. Quando eles descobrem qual é o ponto central da existência da pessoa, aí eles vão atuar, inclusive influenciando os sonhos que essa pessoa vai ter. Para quê? Para continuar alimentando a fonte de prazer que nós temos, gente. É um negócio meio... né? Então, é isso. É isso que rola na nossa vidinha. Desculpe, acabei com a aula, vamos cada um para sua casa dormir agora, vamos continuar. Vamos continuar. Quem sabe tem coisa boa pela frente. Mas vai ter, quer ver? A Daniela que chegou hoje aqui, não fica assim não, Daniela, tudo vai melhorar. Espera um pouquinho aí. Tem coisa boa aqui, eu acho. Onde é que eu parei? O sonho, assim, ó. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem demasiada repulsa, eu adoro essas pequenas observações, né, que eles fazem, em encarnarem entre nós. Quis Deus que durante o seu contato com o vício, eles possam ir se renovar nas fontes do bem, para não falirem, eles que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu até seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que deve devolvê-los ao seu verdadeiro meio. Percebam que ele está falando que é uma situação para espíritos superiores que estão encarnados, tá? O sonho é a lembrança que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recordais sempre do que vistes, ou de tudo o que vistes. Vossa alma não está em pleno desdobramento. Não é, muitas vezes, senão a lembrança da perturbação que acompanha vossa vida ou vossa partida ou a vossa volta, a qual se junta a do que fizestes,
ou do que vos preocupou no estado de vigília. O que está falando aqui, ó? E o que você pensa que às vezes é sonho, nada mais é do que um emaranhado de pensamentos. Você está tentando dormir. Então você está lá pensando nos seus problemas que você vai resolver amanhã. O espírito está percebendo que o corpo está relaxando. Então ele começa a se soltar. Só que enquanto ele está muito perto, ele está conectado ao corpo, tudo que está passando no seu cérebro de carne está na mente no plano espiritual. Já chego aí. E aí, devagarzinho, você se liberta. Quando você volta, o que acontece? Você de novo toma contato com esse corpo de carne. E esses pensamentos confusos dos problemas que você está vivendo no seu dia de encarnado pode entrar nesse arquivo dessa ideia. Diga, Diego. Ô, Neto, direto quando eu tô assim, pra dormir, tô lá pra dormir na cama lá, aí tem, não sei se você já teve isso, tem aquela sensação de que a sua cama tá caindo assim, ou que você tropeça e você cai, só que você tá num lugar. O que é isso aí? Pode ser. O que é, Marcelo? Como é que é aquela doença que dá no ouvido, que inflama lá o... Labirintite. Pode ser labirintite ou pode ser o seu desdobramento. Então, Diego, labirintite é quando você perde o sentido de você estar de pé ou deitado. Você fica tonto. Isso pode acontecer, tá? Mas, como você é jovem e o seu maquinário ainda está com pouco uso, é bem provável que seja o desprendimento do seu corpo físico. Que você tenha percepção. Você está realmente começando a sair. Tá? O pessoal de 50 anos ou mais que sentirem isso, eu proponho que vejam o otorrinolaringologista antes de concluírem que seja um desdobramento. Torço para que seja um desdobramento. Francisco, quantos anos o Diego tem? Deve ter 16, 17 anos. Quantos você tem, Diego? Então ele está crescendo. Quantos anos você tem, Diego? 15. 15, olha lá que nojento. Tem 15 anos, cara. Olha que raiva. Então ele está em fase de crescimento e aí ele dá essa, sabe, para ajeitar o corpo. Está desenvolvendo. Então, é mais ou menos isso. É isso aí. Então, aí ele continua assim, ó. Tal. Então, temos a perturbação. Ele está começando a dar uma explicação daquelas tranqueiras que a gente não consegue juntar, né? Não ter, assim, uma ideia racional do que aconteceu. Porque mistura. E ainda ele fala assim, ó. Não é, muitas vezes, senão a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou a vossa volta, a qual se junta a do que fizestes, ou do que vos procurou no estado de vigília. E tem isso também. Às vezes o espírito sai do corpo. Gente, lembra? Quando o cara sai do corpo, ele tem um acesso a uma condição, a uma consciência ampliada que o corpo limita. Então, ele pode ter lembranças muito mais vivas do passado, de experiências vividas em outras encarnações, e percebam assim, ó, nós que temos essa carinha bonitinha aqui de gente bacana, que cumpre sua parte, nem sempre fomos essas florzinhas de cheiro bom. Nós, normalmente, temos um passado complicadinho. E nós temos hoje, com o conhecimento moral que hoje nós, como espírito, adquirimos, nós vamos e olhamos o nosso passado. Então, nós vemos cenas complexas, cenas difíceis de serem encaradas, e nós, às vezes, trazemos pedaços dessas cenas no nosso corpo mental, na nossa estrutura mental espiritual. E aí, o que acontece? Quando eu encaixo no meu corpo com essas lembranças, o meu cérebro de carne, eu preciso ter aqui, para ser guardado, uma reação bioquímica. Bioquímica.
para que isso fique guardado no meu cérebro. Mas quando eu tenho essa experiência fora do meu cérebro, eu não tenho essa vivência, esse arquivo não foi montado com esse cérebro de carne. Então, quando eu me encaixo no corpo mais uma vez, o que acontece? Nem sempre eu consigo transferir para esse HD aqui o que rolou do lado de lá. Às vezes eu só consigo transferir pedacinhos. E aí, para que eu tente ter um entendimento, eu começo a completar esses pedacinhos com informações da minha vida aqui. E às vezes eu monto um texto que não tem pé nem cabeça. Lembra-se do Jurassic Park? Do filme? Lembra que ele pegou um DNA de um dinossauro que faltavam uns pedacinhos do DNA? Ele completou com o DNA de alguns répteis que hoje nós temos. E aí ele criou os dinossauros de novo. Só que ele criou um dinossauro razoavelmente parecido com o verdadeiro. Nós fazemos a mesma coisa. Nós trazemos um sonho em pedacinhos, informações desconexas e colocamos, preenchemos. E às vezes a gente tem uma imagem que não é verdadeira. Eles falam também no texto aqui que algumas vezes, conforme Deus permite, o espírito tem visão do seu futuro, de possibilidades de futuro. Então, você imagina nós aqui encarnados, que nós morremos de medo de morrer. E, de repente, eu trago do meu futuro um monte de informações esquisitas. Às vezes, é um futuro que o espírito irá viver até em outra vida. Então, eu tenho um cenário da qual eu não tenho nem noção que esse cenário exista. Gente, há 25 anos atrás, falar que eu ia falar com vocês por um telefone, com imagem, tudo, era um absurdo. Então, se o espírito de 1980 é congelado ali e é descongelado agora, ele vai pirar na batatinha. Vai pirar na batatinha. Com tudo que a humanidade avançou nos últimos 40 anos. Então, é um processo assim, quando você volta para o seu corpo físico, o que você faz enquanto espírito encarnado é um negócio difícil de ser decodificado enquanto acordado. Fala, Diego. Outra pergunta. O cara que está em coma, ele tem, tipo, esses sonhos assim? Como que passa o tempo para ele? Passa como é pra gente uma noite de sono, que parece que são alguns segundos, ou ele tá, tipo, preso ali? Então, o que eu sei é assim, olha, baseado no que a gente acabou de ler. Se o teu corpo está com os seus sensores desligados, você está fora dele, né? Quem é anestesiado é o corpo, não é o espírito. O espírito está fora. Então, assim, depende da sua estrutura psíquica. Vamos supor que você esteja totalmente desequilibrado. Cada caso é um caso. Eu não sei dizer o que acontece com a pessoa, não sei. O que eu sei dizer é que ele está ali, ele está no astral. Perto do corpo? Não sei. Depende de qual é a preocupação dele. Porque eles falam assim, onde está o seu coração, ali você estará. Diga. A gente viu até respondendo esse negócio de Diego, tem um seriado italiano chamado A Porta Vermelha, La Porta Rossa, que fala que um policial é assassinado e ele descobre do outro lado, ele se vê, né, e começa do lado espiritual tentar resolver o problema. E ele tem como se fosse um amiguinho, um anjinho da guarda, alguma coisa assim. Quando ele vai, depois de um tempo, lá pro final dessa primeira temporada, é que ele vai descobrir que essa entidade que tá sempre aparece de vez em quando para conversar com ele, é um espírito, é um cara que está em coma. Na verdade, na outra temporada vai descobrir que é o pai. Mas o cara tá vivo e em coma. E ele tá caminhando, ele fica, às vezes, quando tem um item aqui na frente que é a... Como é que eu dei o nome aqui?
visitas espíritas entre pessoas vivas. É a partir da 413. Vamos ver isso aí. De onde eu parei? E eles falam assim, ó, os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar almas fracas e pusilânimes. Pusilânimes é covardes, medíocres, sem ânimo, tal. Então, às vezes a pessoa está tão desanimada, e aí um espírito, para sacanear com você, vai lá e acaba com a tua psique, para que você se torne provavelmente um escravo dele quando desencarnar, quando você se matar e assim por diante. Tá? De resto, vereis dentro em pouco se desenrolar outra espécie de sonho, tão velha quanto a que conheceis, mas vós a ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Eu, quando li isso aqui, eu fui atrás de saber que diabo é isso, sonho de Joana, o sonho de Jacó, os sonhos dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Alguém já estudou isso aí? Não. Eu tinha certeza que tinha sobrado só para mim isso aqui. Fala, Marcelo. Não, mas não é dos profetas judeus que eles antevinham a chegar o Messias, não é isso aí? Tá, e o sonho de Jacó? O que é? Nossa, o sonho de Jacó eu não lembro, faz muito tempo. Quando eu gostava daqueles... Lembra de umas histórias da Bíblia que tem uma coleção? Eu sabia que ele traz para frente, mas nossa, depois de... Como você falou, depois dos 12 anos você começa a dançar na memória. Mas eu me lembro que era justamente isso. Cada um desses profetas, eles tinham... Tanto que Jesus fala o tempo inteiro, quer dizer, chegam a Jesus, fala que quem eles estão achando que é o filho do homem, né? Uns dizem que é Elias, porque esses que vieram antes, eles tinham esses sonhos avisando o povo que em determinada época o Messias viria para libertar. Então eles têm essa antecipação. No meu livro tem... Desculpa. No meu livro tem uma nota embaixo. Joana d'Arc, heroína francesa, comandou os exércitos da França à vitória sobre os ingleses, orientada por seus sonhos e suas visões. Jacó, patriarca hebreu do Antigo Testamento, que viu em sonho uma escada que levava da terra ao céu. Seu livro é mais completinho que o meu. O meu maldito não veio nada disso, tive que ir atrás. Então, em Gênesis, capítulo 28, dos versículos 10 ao 22, descreve esse sonho de Jacó, tá? Que realmente ele vê uma escada que liga da terra ao céu e os anjos descendo e subindo por essa escada. Agora eu lembrei, E de Joana d'Arc conta a história que desde os seus 13 anos ela ouvia vozes, ela era uma médium, né? Ela ouvia vozes e as vozes pediram que ela liderasse o exército francês contra os ingleses, tal. É uma história bastante interessante de Joana d'Arc. E ela atende as vozes, ela se apresenta ao rei, né, de uma maneira assim bastante interessante. O rei, sabendo que ela ia procurá-la, ele se disfarça no meio dos nobres numa reunião lá, e ela entra na sala e vai direto para ele, se ajoelha e se oferece o serviço, tal. Então, ela conquista a simpatia dele com base nessa atitude totalmente inesperada, né? Eles queriam testar a capacidade de Joana nessa questão de mediunidade. Só que eles não davam o nome de mediunidade, né? Chamavam quase ela de bruxa. Mas como estavam lutando a favor deles, então era uma bruxa boazinha. Só que depois que os ingleses pegaram e queimaram ela. Mas é mais ou menos isso. Então, os espíritos estão dizendo que chegará um dia que nós teremos sonhos inteligentes. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos naqueles dos quais vos lembrais. Sem isso, caireis em contradição e nos erros que serão funestos à sua vossa fé. Então, o que ele está falando? Meu amigo, seja lúcido, acorde, perceba o tipo de sonho que você está tendo. Porque se forem sonhos confusos, não deve tirar você dele nenhuma conclusão para a sua vida acordada.
fique bem atento. Se forem sonhos limpos, claros, evidentes, tal, você pode tirar algum proveito. Nós temos vários exemplos entre nós, né, de sonhos com pessoas da nossa família, do nosso carinho, que desencarnaram, e a gente tem encontros noturnos com essas pessoas, né? Se apresentam de uma maneira até melhor do que no momento que morreram. Isso você pode levar em consideração. Mas cuidado com as coisas enroladas, que às vezes você acorda com aquele negócio enrolado e você tira dali uma conclusão e tem o seu dia parecendo uma nuvem. E aí isso não é bom. Outra coisa importante que eu concluí para mim mesmo, já falei aqui, vou repetir, é assim, ó, por mais que eu tenha um sonho perturbado, por mais que eu tenha a classificação para mim mesmo que eu não estou bem, eu faço o seguinte juramento para mim mesmo: eu não vou permitir que esse estado confuso interfira no meu dia que começa naquele momento. Eu procuro, a partir dali, fazer o meu melhor aonde eu ponho a mão. Porque se eu acordar com cabeça baixa, chateado, nervoso, sei lá o quê, por causa da noite que eu tive, eu vou ter um dia horrível, uma produtividade super baixa e de baixa qualidade. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque eles falam também aqui nesse texto que às vezes o espírito está olhando o seu passado, que não tem nada a ver com a existência corporal, agora que Deus te deu a oportunidade. Então, gente, se o evangelho me foi dado das 7 da manhã até meia-noite, não é justo que o que acontece da meia-noite às 7 da manhã vá refletir em todos os outros 2/3 do meu dia. Eu não posso permitir isso. Eu tenho que estar vigilante nas minhas emoções, nos meus delírios mentais, para que isso não altere o meu dever durante o dia. É complicado? Claro que é. Né? Mas porque assim, ó, eu antigamente, quando eu tinha uma ideia assim de que sonho era o espírito que estava para lá e para cá, eu ficava chateado. Agora eu tenho uma outra informação. É o espírito que está para lá e para cá mesmo. Mas não necessariamente eu esteja fazendo aquilo que eu estou trazendo como memória. Pode ser coisas que eu já fiz. E isso é verdadeiro. Ora, eu acho interessante assim, ó, na nossa casa espírita, determinados amigos, parceiros, passam um exame espiritual. E aí, a pessoa, depois do exame espiritual, como ela tem uma certa intimidade com o grupo de examinadores, ele chega e fala assim, ó, o que vocês viram do meu exame espiritual lá, hein? A gente fala assim, ó, você quer saber mesmo? Quero. É óbvio que a gente morre de vontade de contar, né? Porque a gente é o que é. A gente não conta, mas de vez em quando a gente abre a boca acreditando que a pessoa que vai ouvir tenha maturidade suficiente para ouvir. E aí, umas 2 vezes na minha vida, eu fui lá e falei para a pessoa, olha, foi visto isso, foi visto aquilo, tal, do seu passado. É por isso que nessa encarnação você sente isso, sente aquilo, tal. Nossa, mas eu... Aí, ó, em vez da pessoa fazer uma reflexão, ela pensa assim, ó, nossa, mas eu fiz isso, ai, como eu pude ter feito isso, como eu fiz aquilo, meu Deus do céu, eu sou um monstro, eu sou isso. Não, amigo, você não é um monstro, você foi. Hoje você está encarnado. E se Deus te deu um corpo, é para que você exercite o domínio sobre esse monstro que está adormecido dentro de você. Esse é o nosso papo. Essa é a nossa necessidade, né? Então, aí você acorda cheio de lembranças duras. Gente, eu acordo às vezes recordando situações gravíssimas que eu vivi na área da violência, na área do engodo com o próximo, situações absurdas. E eu falo, meu Deus, eu não presto. Não, para com isso. Isso é coisa de gente doente, que precisa tomar remédio. Tarja preta e com tarja roxa junto.
Eu posso ter feito isso, mas dessa vez eu não vou cair nessa tentação. Eu vou trabalhar para ser melhor. E é esse o nosso processo. É para isso que nós estamos encarnados, para que isso não nos chateie. O que os espíritos estão dizendo aqui, mais uma vez, é como se fosse uma cutucada. Olha, cidadão, você tem acesso a uma noção do que você foi. Porque a gente acorda, a gente nasce achando que veio num biquinho de cegonha, né, que traz, tal, embrulhadinho numa fralda, aquele bebezinho lindo, acabou de ser criado por Deus, aquela criança que vai estar o quinho na bundinha. Mentira! Você saiu de uma caverna suja, fedida, infecta, lotada de morcego, um monte de gente feia, tal. Nem todos aqui, tá? Alguns. Então, e aí, como é que faz? Aí Deus nos coloca em famílias estruturadas, para que a gente tenha assim, uma certa educação, um certo equilíbrio, e a partir dali, gente, é uma nova experiência. Você pode ter sido cão chupando manga na outra, mas se nessa encarnação você conseguiu ser uma pessoa do bem, e ó, para ser uma pessoa do bem, lembra no texto O Homem no Mundo? Basta apenas você não prejudicar o próximo. Basta apenas você fazer as suas obrigações como pessoas encarnadas. Você não precisa ser um homem maravilha, um super-homem, destaque na sociedade, nada disso. Basta você ser ético, primeiro consigo próprio, depois com as pessoas à sua volta. Então, perceba que a chance que Deus nos dá é muito maior do que o débito. Você gastou o seu cartão de crédito, então Deus, nessa encarnação, te deu um cartão zerado, para que você possa, a partir daí, gastar com sapiência. E aí ele vem e faz o quê? Traz a doutrina dos espíritos para que nós tenhamos, dessa vez, além do evangelho, uma visão um pouco mais transcendental, um pouco mais aberta do que é a vida do espírito. Para quê? Para que a gente não volte para a mesma caverna. É só isso. Então, assim, se tiver acesso ao que você foi no passado, e normalmente a gente só gosta de ouvir que foi rainha, rei, duque, né, bispo, papa, etc, etc. Porque quando fala que você foi um canalha, um desorientado, um isso, um aquilo, você fica meio deprê. Poxa, como é que eu posso ter sido um bruxo, uma feiticeira, uma enfermeira que só fazia abortos? Né? É um negócio muito sério. Claro que é. Claro que é. Eu lembro uma vez que eu li um livro de um cara que foi passado em exame espiritual. Ele era médico obstetra. E ele entrou num processo de depressão e ele passou por um exame espiritual. No exame espiritual, foi visto que ele era, no final, no começo, no meio do século XX, ele era um cara que fazia abortos clandestinos. No papel de mulher. Ele era uma mulher que fazia aborto. E ele ficou super para baixo, super para baixo. E aí os espíritos trabalharam com ele. Falaram, mas escuta, cidadão, hoje você faz o quê? Aí eu sou médico obstetra. Então hoje você traz o indivíduo para a vida. Olha lá. Antes você tirava ele da vida. Agora você pediu a Deus uma estrutura, uma situação em que você traz ele para a vida. Então você se sacrificou 10 anos de estudo, mais 2 anos de não sei do que lá, para que você pudesse ter uma profissão. E ele trabalha em hospital público. Olha só. Então, percebe que Deus vai amarrando o passado e coloca em nossas vidas a necessidade que eu tenho que ter agora para quê, gente? Para trabalhar o débito passado. Então, nós todos estamos em nossas vidas hoje, em nossos papéis, seja ele qual for aqui nessa sala que tem 13, 14 pessoas nesse instante, cada um de nós 14 tem, nesse instante, o papel necessário para que a gente resolva o problema do passado lá. Qual é o problema do passado? Não interessa.
O que interessa é que esse momento seja bem vivido, de qualidade, prestando atenção em quem? Nos outros? Não, em mim, só. No que eu estou fazendo de bobagem. E é isso que eu tenho que prestar atenção. Tá bom? Na 404... Ô Francisco, diga. posso tirar uma dúvida, meio que saindo um pouco do assunto, mas falando sobre nossas vidas passadas? Hoje em dia, tem muito mais pessoas encarnadas, espíritos encarnados no mundo do que há uns 10 séculos atrás, por exemplo. É possível que alguns espíritos encarnados agora venham de outros planetas ou não? Todas as nossas vivências foi nessa Terra mesmo? Pois é. O que você tem intuitivamente lá dentro quando você faz essa pergunta? Oi, travou um pouco a internet aqui. O que você tem lá dentro de você quando você faz essa pergunta? Qual é a resposta que te vem assim? Eu acredito que exista, sim, outros planetas e eu acho que o nosso padrão vibracional do nosso espírito é o que faz a gente encarnar em tipo, determinado planetas, assim. Acho que, por exemplo, o espírito mais evoluído acaba encarnando num planeta com questões morais mais evoluídas, por exemplo. É que você entrou depois. Os mundos habitados, vou fazer só um resuminho aqui para você. Jesus, Marcelo, você que conhece aí, Jesus, ele coordena 5 planetas. 5 planetas. O primitivo que é Quiron. Quiron. Provas e expiação que é a Terra. Ele coordena o do sistema de Capela, que é o de regeneração, e coordena o de sistema de Sírios, que é o ditoso. E está sendo... tem mais um outro, que é esse aí, mas ninguém fala, esses são os principais. E o engraçado, que até passando da pergunta dele, é que, como você vê, exilados de Capela, quer dizer, Capela desceu para a Terra, então por isso que tem aquela palestra do agora sumiu o nome do cara. Que Haroldo já falou. Geraldinho, o Geraldinho falou que os que não, quando a Terra for mudar para a regeneração, os que não tiverem adaptado aqui vai descer para onde? Para Quiron, quer dizer, em uma certa linha somos espíritos todos controlados sob o governo de Cristo, de Jesus, no caso, Cristo é o título, né? Sob o governo de Jesus. E a gente faz esse grau, essa linha que ele está controlando a gente nessa subida e descida, vai nesse grau evolutivo da gente aí. Esse espírito chamado Hermance Dufour, ela tem essa coleção que vai trabalhar as emoções, tal. Ela nos narra que a Terra tem 30 bilhões de seres conectados a ela. 30 bilhões. Quase 8 estão encarnados, os outros 22 fora dele. Os 22, a grande massa é de espíritos imperfeitos. Tem, acho que, uma faixa de 2 bilhões que são espíritos médios, tá? E mais um povinho aí que é os iluminadões, tá? Que coordenam esse grande hospital. Então, é mais ou menos isso. Só que esse hospital está ganhando dinheiro do SUS. Então, ele está se modernizando, ele está evoluindo. Então, o que vai acontecer? Espírito pobre moralmente não vai ter mais vaga nesse SUS aqui. Ele vai ser deportado por um planeta mais pobrezinho. É deportado. Vai ser deportado, não, exportado. Né? Alguns exportados e outros ainda que estão aqui, que já vieram de Capela, vão ser levados para esse outro ainda. Porque eles vieram de Capela para cá, porque eles perderam o fio da meada da evolução daquele planeta, eles ficaram para trás enquanto o núcleo humano evoluiu, então a vibração deles ficou compatível com a da Terra. E eles estão aqui. Alguns ainda enchendo o pagode com suas inferioridades. O que está acontecendo? Um grupo de seres humanos na Terra está ganhando uma vibração melhor, e, novamente, está se criando
uma camada de espíritos que não estão mais compatíveis com a vibração da Terra. Esse pessoal já está sendo tirado para ser colocado no outro planeta inferior. Para quê? Para que eles, através das suas experiências, das suas situações, possam entender a questão da fraternidade, do amor universal, para depois alguns voltarem para cá e outros irem para a capela. O que para aqui seria, o que para aqui ele já não suporta, ele está muito inferior, mas para o planeta inferior ele vai levar a mudança, como os egípcios, por exemplo, que terminaram a missão e voltaram. Né? No A Caminho da Luz ele fala que as raças capelinas, as que não permaneceu aqui foram os egípcios, eles terminaram o que tinham que fazer, e até hoje você vê nesses programas que os caras ficam lendo, e depois, não consigo identificar tudo que esses caras fizeram há cacetada de anos atrás. Então, quer dizer, esses foram punidos, e Jesus fez a promessa de que vão descer, vocês vão ajudar a progredir aquele mundo que ainda está inferior, e depois vocês terminando a missão, vocês voltam. E provavelmente vai acontecer a mesma coisa com os que aqui habitam e não vão comportar, devido às inferioridades, não vão comportar mudança, eles vão ser convidados a descer, a ajudar aquele mundo, e quando completar a missão, se eles entenderem, também tem isso, né? Porque, como você mesmo fala, vários estão aqui, os arianos estão enchendo o saco até hoje aí. E o Estado Islâmico, é tudo aquela faixa ali, né? Estado Islâmico, a Europa, terrorista, é tudo ali. Então vamos resumir para esse rapazinho que tá de barba aqui, ó. Henrique, tem um livro chamado A Caminho da Luz, que conta tudo isso que a gente está dizendo para você, tá? É um livro muito bacana de se ler, A Caminho da Luz. Tem na internet, se quiser baixar também, gratuito, eu acho, você acha, e você vai ter todas essas informações. É bem interessante, tá? Fala aí. Diego, manda ver aí, Diego. Não, agora é Diego, peraí. Não, tá de cabelo novo. Deixa ela falar, Marcelo, peraí. Eu não sei o que o Rodrigo perguntou, mas assim, o que está acontecendo agora no caso do coronavírus, esse desencarne em massa, já muitos desses já estão sendo, digamos, exilados. Não. Isso é uma coisa que vai acontecer lá na frente? Não. Não é bem assim, não. Não é só porque você deixou o seu corpício que você não estará mais entre nós. Não é isso, não. Isso aqui é um sistema. Quem desencarna, veja só, nós quando deixamos o corpo físico, eu tenho uma vibração. Essa vibração, o meu tônus vibratório, o que eu sou, a minha essência, vai me dar ou não condição de ficar na Terra. Tem espíritos tão embrutecidos, tão ligados ao mal, estes são convidados automaticamente a serem retirados da Terra. Mas a gente não dá para vincular, não dá para vincular essa situação do coronavírus com retirada de espírito. Falar assim, Deus está levando esse porque ele vai se tirar da Terra. Não posso fazer esse tipo de analogia. Não dá. Tá. A gente não tem essa informação. Não tem nada a ver com essa questão do rumo à regeneração, ao planeta regeneração. Muito pelo contrário, alguns podem estar sendo tirados da Terra agora para estarem no plano espiritual, se preparando para reencarnarem de novo num planeta já regenerado. Eu fiquei com dúvida por isso, porque eu acredito que muitos dos que se foram estão no processo, no meu entendimento, eles estão foram para estar colaborando com esse mundo melhor que virá. Possivelmente. Tá, obrigada. Tá? Eu não vi um político morrer de coronavírus ainda. Já viu, não? Não. Você vê, a gente só entendeu?
Veio essa coisa na minha cabeça aqui agora. Eu não vi um político grandão morrendo de coronavírus até agora. Eles pegam a doença e nem sentem nada. Nada! Vamos pro libanês, filha. Nós pagamos ainda, tá certo? Então a sua analogia é furada. Perceba por aí. Eu aqui com medo de ir ali em Caraguatatuba por causa do coronavírus. Mas você tem que ter medo mesmo. Você tem esse libanês, seu convênio médico? Não tenho convênio médico, não, filho. Então, filha, nem eu tenho libanês. Então, fica quieto. Tenho 2 idosos dodói e eu tenho medo por causa deles, por isso que eu só saio mesmo o necessário, mercado, farmácia e olhe lá. Pintar o cabelo, né? E pintar o cabelo, né? Vou pintar o cabelo. Isso aí a gente viu. Mas... 405. 405. Vêm-se frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vem isso? Uma pergunta muito comum, né? Eles podem cumprir-se para o espírito e não para o corpo. Isto é, o espírito vê a coisa que deseja porque vai procurá-la. É preciso não se esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, ela jamais se liberta completamente das ideias terrenas. Veja só. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso, verdadeiramente, pode-se chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, a ela se liga tudo aquilo que se vê. Certo? Então, você está preocupado com uma pessoa que está lá, está tendo um processo na justiça, então você sonha com um rato grande, né? Que está correndo atrás de você, você já faz a analogia que aquela pessoa que está indo contra você no processo na justiça está te pegando e vai te comer e vai te destruir. Então, enfim, eles falam para que a gente tenha esse certo tipo de cuidado na tentativa de interpretar o sonho. Ele continua. Quando vemos em sonho pessoas vivas, que conhecemos perfeitamente, realizando atos em que não pensam de maneira alguma, não é um efeito da imaginação? Eles falam assim, ó, atos que não pensam de maneira alguma? Como sabes tu? Seu espírito pode visitar o teu, assim como o teu pode visitá-lo. Ele está falando, né? Que a pessoa que você acha que não está pensando naquilo, vai te visitar para fazer aquilo. Mas o cara não está pensando, ele fala, mas quem disse que não? Como você pode afirmar isso? É aquilo que eu falei. Os desejos, os sentimentos, eles são nossos, né? É Jung que fala sobre a sombra, é isso, Carmen, né? As nossas sombrinhas estão aqui, eu preciso conhecê-las, eu preciso observá-las e admitir a existência delas, porque elas normalmente nos direcionam durante a vida. É um inferno isso aí. A psicanálise tem como mecanismo dos sonhos a libertação do inconsciente. Então, o cara, na consciência, ele não pensa, mas o inconsciente dele está naquela referência. E aí, liberando o inconsciente, ele vai para o sonho. Pois é. E a partir daí tem esse diagnóstico do que está rolando, na verdade, né? É isso aí, gente. Aliás, frequentemente atribuis às pessoas que conheceis, e segundo vossos desejos, o que se passou, o que se passa em outras existências. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Resposta: não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende
E quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. Então eu tenho médiuns lá, como eu falei para vocês, que os caras sentam, eles conseguem, através já de um treinamento mental, relaxar. Então ele solta toda a musculatura, tal, e de repente eles ficam do lado do corpo em pé. Né? E dali eles começam a fazer os exames espirituais, porque fora do corpo eles enxergam o que o corpo não vê. Então é um negócio bastante interessante. Gente, a única vez que eu passei por uma experiência dessa, em que o professor conseguiu me deixar relaxado, eu me lembro que eu fiquei assim, eu flutuei, as minhas pernas subiram e eu fiquei segurando no braço da cadeira, porque eu achava que eu ia sair flutuando assim, que nem no espaço em gravidade zero. É muito gostoso isso aí. Mas foi uma única vez, há 20 anos atrás, que eu consegui esse relaxamento e essa experiência, com consciência. Mas a gente tem lá na Casa Espírita médiuns que fazem isso com uma facilidade danada. Dá até inveja, raiva, ódio de alguns, né? Mas tudo bem. A vida é assim. Uns tem, outros não, mas segundo o merecimento. Onde eu parei? Assim é que a sonolência ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Parece-nos ouvir algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Então ele está falando que você está lá sonhando ou está entorpecido, daqui a pouco entra uma frase, uma palavra que não tem nada a ver com o seu ângulo de preocupação daquele instante. Você está quase dormindo, mas está pensando na conta bancária. Daqui a pouco entra assim, um nome, alguma coisa. O que eles falam que é? Sim, e mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. E algumas vezes, um fraco eco de um espírito que veio comunicar-se contigo. Então, quando acontecer isso, ladies and gentlemen, vocês estão em contato com outra pessoa sem corpo, tá bom? Para alguns é um fantasminha, para outros é um espírito que está ali do seu lado. Eu acharia interessante vocês aproveitarem esse momento e tentar fazer um diálogo com esse espírito que está chamando vocês. Quem sabe começa a despertar uma mediunidade interessante aí, hein? Francisco. Desculpa, eu não entendi o que você falou. Eu fico até preocupado de tentar explicar para você direito, que você é meio impressionável, né? Não, mas... Eles estão dizendo aqui que quando você está quase dormindo num sofá sentada ou quase dormindo na sua cama, de repente entra uma palavra, uma frase na sua cabeça, ou você ouve mesmo, que não tem nada a ver com o que você está pensando naquele instante. Então, Kardec pergunta, o que é isso aí? Os espíritos falam, muitas vezes, a expressão é, muitas vezes, são espíritos que estão entrando em contato com você naquele instante. Muitas vezes. Entendi. Nem sei. Não, eu tenho sonhos tão malucos que eu não me impressiono, não. Sonhos malucos, eles estão pedindo para a gente tomar cuidado com sonhos malucos, porque normalmente nós fazemos parte do povão. A gente tem informações do passado, que vai ver o passado, e aí começa a juntar. Muitas coisas do passado. Muitas coisas do passado eu sonho, pessoas. Então, e às vezes você junta passado dessa vida com o passado da vida anterior, com o passado da vida anterior. E aí fica uma confusão desgraçada, que a gente não tem que tirar conclusões sobre isso. É muito arriscado. Meus sonhos são muito estranhos, por isso que eu nem gosto muito de discutir isso. Obrigada. Opa! Tal. Frequentemente, em um estado que não é ainda de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas
figuras das quais apreendemos as mais minuciosos detalhes. É isso um efeito de visão ou de imaginação? Resposta. Estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar seus grilhões. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Olha lá. Então, você está lá de olhinho fechado, tudo relaxado, daqui a pouco vem no seu cérebro uma imagem. Aí você fala, meu Deus, que coisa estranha. Você que foi lá ver. Você que foi lá ver. Médiuns de exame espiritual. Por exemplo, eu digo para vocês que eu não sou médium de desdobramento, né? Eu não saio do corpo, tal. Então, por exemplo, eu entro em estado de concentração, eu tento limpar minha cabeça de todos os pensamentos do dia, elevo o meu coração para Jesus e me coloco à disposição. Então, é como se eu abrisse a minha televisão aqui e colocasse um canal totalmente aberto. Para quê? Para que o plano espiritual mande a imagem e eu entro nessa imagem. Gente, essa imagem entra na minha cabeça, nem sempre é uma imagem que relata o que está acontecendo com o assistido de forma direta, mas às vezes é uma metáfora. É uma historinha da onde eu tiro uma ideia para a situação do... Quer dizer, é o meio que o plano espiritual teve para acessar a minha consciência que está a serviço de Jesus. Tá? Então, assim, ou, às vezes, eu quero falar assim, eu estou com um problema no meu trabalho. Então, eu fecho os olhos e vem na minha mente um escritório com pessoas, uma confusão, um falatório alto, um ambiente de baixa vibração, papapá. Então eu começo a ver essa cena. E aí, ele está dizendo aqui que muitas vezes o fato de eu concentrar, eu consigo entrar no campo astral dessa pessoa que eu estou examinando. Olha só, são chamados poderes da alma, poderes do espírito. Que nós, na doutrina espírita, com o passar do tempo, nós vamos nos percebendo e percebendo esses poderes que nós podemos desenvolver, que é a chamada dupla vista, ou segunda vista. Tá certo? Possível a todos nós ela ser desenvolvida. Continuando. Pergunta 411, é isso? O espírito encarnado... peraí, eu vou ler a 410. A gente tem algumas vezes, durante o sono, sonolência, ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, se apagam da memória. De onde provêm essas ideias? Veja só. Eu não sei se acontece com vocês. Tem dia que eu acordo de manhã com umas negócios bacanas, quando eu estou escovando o dente, já não lembro mais. Desgraçado, que porcaria é essa? Alguns falam assim, olha, tem ao lado da sua cabeceira um papel e uma caneta, que a hora que você acorda de madrugada, que aquele negócio está fervendo, você vai lá e tum! Mas a gente acorda com um sono desgraçado, uma preguiça, e fala, amanhã eu ponho no papel. Não põe mais, esquece. Mas continua a leitura. A gente tem algumas vezes durante o sono, ou a sonolência, ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, se apagam da memória. De onde provêm essas ideias? Elas são o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza de mais faculdades durante esse momento. Frequentemente são conselhos que dão outros espíritos. Mas de que servem essas ideias e esses conselhos, uma vez que se perde a lembrança e não se pode aproveitá-los? Essas ideias pertencem, algumas vezes, mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal. Ou seja, apesar de ser boa ideia,
você vai ter que se ferrar e resolver isso sozinho aí embaixo. Mas, com mais frequência, se o corpo esquece, o espírito se lembra. E a ideia revive no instante necessário, como uma inspiração do momento. Você fala, que ideia genial que eu estou tendo aqui agora. Vou resolver o meu problema da dívida do cartão de crédito dessa forma, vai ser genial. Ou seja, os espíritos passaram a madrugada inteira falando para você quebrar o maldito cartão de crédito, enterrar aquele desgraçado, queimar no forno, para que você pare de se afundar em dívida, e aí você está lá pagando aquela duplicata, pagando o mínimo, né? E tem a ideia assim, puta, eu vou quebrar esse cartão para parar com isso na minha vida. Por que eu não pensei nisso antes? Quer dizer, passaram te convencendo muito e muito tempo você fazer isso. Você não tem condição de tomar conta do seu dinheiro sozinho ainda. Bom, é só um exemplo. O espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Olha que interessante. O espírito fora do corpo percebe quando vai acontecer o seu desencarne? Resposta. Frequentemente, ele a pressente. Algumas vezes tem plena consciência. E é isso que, no estado de vigília, lhe dá a intuição. Daí vem o fato de certas pessoas preverem algumas vezes sua morte com grande exatidão. Tá bom? Tem alguém sonhando essas coisas aqui? Fala para mim que eu faço uma apólice de seguro, já ponho você, o nome, e eu como beneficiário, por favor, para que eu saia dessa penúria financeira que eu me encontro no momento. Credo! Continuando a aula. Não gostei dessa informação. Vamos lá. A atividade do espírito durante o repouso ou no sono do corpo pode fazê-lo experimentar fadiga quando retorna? Isso é muito importante, viu? Resposta, sim, vírgula. Porque o espírito tem um corpo. Como o balão cativo tem um poste. Ora, da mesma forma que a agitação do balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazer ele experimentar fadiga. Gente, você passa a madrugada toda em atividade incessante. Nós podemos não ter o recarregamento das baterias psíquicas. E você pode trazer esse cansaço, essa fadiga para o corpo, sim. Vocês viram aquele vídeo que eu mandei sobre a emancipação da alma, o desdobramento? Assistiram? Vocês viram que tem dois momentos, né? A hora que o cara dorme, sai o duplo etéreo, que é uma parte do perispírito junto com o espírito, até uma certa distância. Depois o duplo etéreo volta para o corpo de carne, fica ali e o espírito consegue se emancipar de uma forma mais livre. Tá? Então, o que se faz aqui pode abalar o espírito o corpo que ficou lá em repouso, porque a gente tem uma comunicação direta ainda, né? O espírito não está totalmente liberto. Pronto, eu bagunço a noite inteira nos sonhos e acordo todos os dias cansada. Pois é, e ó, vou te falar Será assim, que é isso? Pois é. Não, mas não é bagunça, assim, meus sonhos são muito agitados. Tá, eu vou para muitos lugares. Então, mas antes, eu também estou passando por essa mesma situação e eu pretendo marcar um médico para fazer o quê? Uma vistoria, um check-upzinho, principalmente na minha condição hormonal. Sim, eu também estou precisando de um médico. Só Você tenho entendeu? medo de uma clínica. Eu desconfio que eu estou com um problema na tireoide e eu não estou produzindo os hormônios necessários e isso interfere no sono, é um saco. Então, antes de atribuirmos... Gente, uma coisa muito importante para nós espíritas, católicos, protestantes, muçulmanos, seja lá o diabo que for para torcer contra ou a favor, qualquer anomalia
na questão do corpo, saúde, é medicina da terra, primeira coisa, né? A gente precisa ter médico. Tudo bem que nós vemos um país de terceiro mundo, é um inferno, assistência médica, tal, mas a gente não pode atribuir ao plano espiritual qualquer bagunça que a gente tenha conosco. Sim. Quer dizer, conosco, somos os responsáveis por qualquer que seja essa bagunça que está no nosso corpo. Mas aí, Francisco, você vai no médico, que nem no meu caso. Meu médico me conhece desde os 19 anos. A maioria das coisas que eu tenho, que eu sinto, que eu vou contar para ele, às vezes eu não sei nem explicar o que é emocional. É a resposta que eu tenho. Aí eu faço alguns exames, são alterações mínimas que não fazem diferença. Então, assim, eu tenho sempre essa resposta, só que, assim, tá na hora de ir de novo, né, porque a gente entra numa outra, vai entrando em cada ano numa fase, né, diferente. Então, tá na hora de ir de novo. Eu só tenho medo de ir a uma clínica por causa do Covid, que eu tenho pavor eu até no postinho para pegar medicamento, eu fico tremendo, só querendo sair correndo de lá. Mas então, foi assim, pintar o cabelo. Eu não fui pintar cabelo agora. Não, só para saber. Faz tempo, eu vou na Sônia. A Sônia, quando eu vou, ela tira. Nesse dia ela não atende mais ninguém. Aham, entendi. Só para pintar o cabelo. Eu fiz uma pergunta, continue. E não tiro não tiro a máscara de jeito nenhum, em lugar nenhum. Até aqui dentro de casa, quando vem colocar gás, trocar gás, eu tô lá de máscara. Veja só. Mas assim, eu quero chegar para o médico e falar assim, me dá um diagnóstico. Não é possível sentir dores no corpo, de chorar e não ter nada. Aí já foi, né, falado tanto pelo o Henrique, que eu fazia acupuntura com ele, bastante tempo, e fiquei muito bem, e por esse meu médico, que me conhece desde os 19 anos, da fibromialgia. Inclusive, eu estava vendo que dores de cabeça frequentes, a fadiga, são sintomas também que vêm decorrentes da fibromialgia. Um exemplo pequeníssimo. Você é uma pessoa que está vivendo uma situação de estresse e passa a noite inteira pressionando a mandíbula. Como é que você acorda? Nossa, acordo cansada, eu acordo com dor não, mas eu tô tendo muita dor nessa região mesmo. Pois é. Então, veja só, isso é o resultado de uma estrutura emocional em conflito. Eu não consigo relaxar. Então, se você conseguir dormir relaxada, você não vai acordar com dor nessa região, porque você já controlou a causa. E você está pedindo para o médico que ele fale de uma causa que você consiga, com um comprimidinho, resolver. E ele está te dizendo que não tem a tal da pílula dourada. Por quê? Da felicidade, né? Está dentro de você. Presta atenção, eu roo unha. Quando eu me percebo mal, é quando eu olho para as minhas unhas e está toda machucadinha no canto, que eu me agredi. Sabe naqueles momentos fora da frente de todo mundo? E eu estou assim, arrancando. Enquanto não sai sangue, eu não paro. Olha que porcaria. E de que é isso aí? É de alguma doença corporal? É alguma bactéria? Algum vírus? Verdade. Nada. É alguma coisa dentro da minha cabeça que eu não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo resolver, não estou conseguindo harmonizar, não estou conseguindo compreender, não estou dando... Sabe? É esse inferno. Agora, a Terra, onde nós vivemos, é um lugar onde a maioria das pessoas tem alguma coisa a resolver. Porque nós somos espíritos imperfeitos, então nós estamos aprendendo. Gente, Jesus, ele acordava antes dos pescadores. Já viu que hora que pescador acorda?
Quando os pescadores acordavam, Jesus já estava no bosque orando, buscando harmonia. Só um minutinho. Ele estava no bosque buscando harmonia, se harmonizar, porque ele sabia que aquele dia ia ser terrível junto à humanidade. Então a gente fica assim, meu Deus, por que eu não sou assim? Nós não somos assim porque a gente não aprendeu ainda a ser assim. Nós estamos no início de uma caminhada. E estabilidade emocional é o nosso grande objetivo. Então, você se vê com toda essa... E hoje, o seu desequilíbrio emocional se reflete no seu corpo. Com dores, com desequilíbrios nos hormônios, sei lá, mas o que acontece com você? Comigo, eu tomo remédio para pressão, eu tomo remédio para ácido úrico, e eu tomo um outro remédio que é o sertralina. Sertralina é para que eu não perca a serotonina, não abaixe muito. Veja só. Ansiedade. Ansiedade? É. Então, veja só. Se eu fosse uma pessoa, e aí eu vou fazer exame médico, tal, eu não tenho nada que determine que eu tenha pressão alta, que eu tenho... Ele só percebe que eu tenho essas anomalias com exames, mas não sabe por quê. Por quê? Porque a causa está em mim, não no meu corpo. Está no piloto, não no avião. Então, Jesus fala assim, ó, conheceis... conheça-te... Jesus não. O Santo Agostinho. Conheça-te a ti próprio. Porque você se conhecendo, você vai se libertar. É um negócio muito sério. E não é fácil. Você vai passar a sua existência toda atrás. Francisco, a existência toda, se for só uma, dê graças a Deus. Porque serão várias. Mulher, para você chegar a ter esse corpo que você tem aí, você levou 1 bilhão e 500 milhões de anos. Desde o momento que Deus falou, vou criar ele. 1 bilhão e 500 milhões de anos. Você tem ideia do que é isso? Você consegue imaginar isso? Eu não consigo nem imaginar. 2.000 anos, para mim, já é um negócio meio fora do comum. Você imagina 1 bilhão e 500 milhões. Para você chegar aí. E você ainda está no processo de montagem. Só que você, nesse momento, ganhou consciência do que você é. E você está começando a enxergar para onde você vai. Só que você também enxerga a dificuldade que está para chegar lá. E não vai ter ninguém que vai fazer por você. Você vai ter que fazer sozinha. O que você vai ter são espíritos te apoiando em volta, com informações para que você sozinha atinja. Esse é o nosso grande objetivo como ser encarnado. Por isso que Jesus falou para Bartolomeu: alegria, coragem e bom ânimo. Ele não pediu para Bartolomeu saiba matemática, saiba português, ou inferno que é essa língua, e sei lá, e faça português, direito. Português, matemática, que é horrível. Matemática é uma delícia. Português maravilhoso. Fazer direito. Então, alegria, bom ânimo e coragem. Porque ele sabe que é para isso que nós estamos encarnados aqui. Fim de papo. Eu penso nisso todo dia, eu lembro de você, todo dia. Mas eu falo para mim mesmo de manhã, quando eu tenho acordado nesses últimos dias, que eu também estou acordando fadigado, né? E eu não entendi ainda o porquê, eu estou desconfiado que é por causa da minha tireoide, mas eu acordo, não, eu vou ter alegria, bom ânimo e coragem. Ai, jura que eu vou ter que ter coragem? Jura que eu vou ter bom ânimo? Vou, mas eu vou, tomo banho, papapá, vou lá, faço minha saladinha de fruta, não sei o quê, que agora estou fazendo ela em porção maior para sobrar para eu comer aqui nessa hora que eu acabei de comer uma travessona. Então, esse é o processo, gente. Esse é o processo de todos nós. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as visitas que não trazem nada para nos visitar. Elas entram em nossas casas de madrugada, de noite, são os espíritos de gente encarnada e de gente desencarnada. Lembra que eu queria fazer uma pergunta? Ah, Posso fazer? faça. É sobre o vídeo dos chakras, do perispírito. Eu sou reikiana nível 1. O reiki
tem alguma coisa de espiritual? Tem ligação? Porque dizem que não. E tem quem diz que sim. Eu, pelo que eu sinto, pelo que eu senti durante todo o dia que eu fui no dia da aula, pelo que eu já vi na casa onde eu trabalhei, pelo que eu já vi de preparação para os tratamentos de saúde, e também em outros lugares, para mim, pode falar, tem tudo a ver. Então, assim, eu estava assistindo o vídeo, aí me veio esse ponto de interrogação. Na realidade, ou não é? Porque a gente, na hora que está aplicando a gente tá aplicando o reiki, a gente tem intuições e segue a sua intuição. Então, onde porque na hora do reiki, você está totalmente concentrada, muito mais no seu objetivo do que no seu corpo, não está? Sim. Então você percebe que existe um certo entorpecimento nas suas necessidades sensoriais. Porque você está focado no teu objetivo ali, na dor do seu paciente. Então, o que acontece? O seu ouvido espiritual, a sua percepção espiritual se expande. Agora tem um detalhe, né? Eu não sei, esses livros aqui, dá para enxergar a pilha aí? Não. Eu coloquei uma pilhazinha, estou até fazendo assim para vocês olharem aqui assim, ó. Eu não sei em qual deles está escrito aqui que mesmo aquele que diz que não é espiritual, toda vez que eu estou fazendo um bem a determinada pessoa, se eu estou construindo uma casa, se eu estou trocando o pneu do carro dela, se eu estou comprando uma cesta básica, se eu estou trocando a fralda dessa criança, não sei o que, eu estou fazendo a prática do bem, a esse operador se junta um espírito que também quer fazer o bem para aquele alvo do operador. Mesmo que o operador não evoque esse espírito do bem. Porque o espírito do bem não está nem aí se o operador vai querer assisti-lo, vai querer assistência ou não. Porque o espírito do bem, vendo que esse operador está querendo fazer o bem e que quem está recebendo merece, o reiki também será o que a gente chama de passe misto. Vai ser a intenção do reikiano com a participação do espírito lá. Então, eu sou capaz de afirmar para você que 99% das vezes você está lá aplicando a energia, você está aplicando uma energia mista, a tua e mais a do espírito que se interessa pelo seu assistido lá. Isso está escrito em algum desses livros que eu não sei qual. Se você quiser, eu te empresto, você procura. Eu vou buscar a pilha toda de livros aí, tá? Isso aí, no momento lá atrás, eu li quando a gente vai fazer um curso de passe. Há muitos anos. Tá? Então, está escrito isso em algum lugarzinho aqui. Então, valeu. A gente é assim. Gente, está tudo bem? E aqui nos centros de força lá, por exemplo, é que os espíritos que não nos querem bem vão trabalhar para nosso estado de saúde piorar. Por exemplo, você lembra lá que tem um chácara bem na boca do estômago. Eles bloqueiam aquele chácara e você tem problema no rim, na bexiga, nos intestinos e um monte de coisa. E às vezes o passe vai servir para quê? Para desbloquear aquele centro de força para que a energia consiga circular por ali sem problemas. Porque a energia que entra pelos chakras é o que vai alimentar as células que estão em atividade no corpo físico. Mas isso a gente vai estudar lá na frente, quando estiver estudando mediunidade, tá bom? Fiquem bem, um beijo para quem é de berço.